Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o nosso terceiro, infelizmente, último dia de um curso muito especial. Nosso assunto por aqui, marcenaria caseira, peças para fazer e vender, aulas comandadas pelo nosso Expert More, André Caperuto. Beleza, André? Expert More foi ótimo. Tudo bem, Carla? Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fausto. E aí? Vamos lá, hoje é um dia... Tá no gás para um dia de muita força física, é isso? No gás, sempre pronto. Ótimo. Hoje vai ser um dia puxado, dá trabalho, é trabalho físico, mas vai ser legal. Não conta ainda o que a gente vai fazer. Não, Antes pode de deixar, você pode contar, deixar. a gente retoma o que a gente aprendeu ontem, né? Vamos lá. Foram quatro aulas então bem incríveis, bem interessantes. Na primeira delas a gente aprendeu a fazer a prateleira para temperos. Na aula 6 foi o deck de madeira em módulos. Aula 7, o revisteiro. E na aula 8, minha preferida, a gente aprendeu a fazer a luminária. Aliás, vocês vão ver aqui no estúdio, olha aí, ó. O André gravou um vídeo super bacana mostrando como é que você faz para fixar esse revisteiro na parede. O que é mais legal? Você que é assinante vai ter acesso ao material complementar onde esse vídeo está disponível. Ele deu dicas bem legais, sabe aqueles famosos pulos do gato? Para facilitar esse processo. Como é que é, André? Como é que é? Para você, inclusive, fazer isso sozinho. Um jeito bem prático para você fixar o revisteiro na parede. Bem bacana. Agora sim, você me conta o que a gente vai ter hoje. Bom, olha aí, tá na hoje tela. A gente começa fazendo uma cabeceira para a cama. Existe bastante foto e até bem difundido hoje em dia as cabeceiras de cama feitas de pallet. E aí, indo nessa linha, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada. Vai usar um ripado e umas umas tábuas maiores, para que além da cabeceira da cama, só com a estrutura do ripado, você tenha um suporte onde você pode fixar cortiça, pintar, texturizar, enfim, usar como mural de recado ou para pôr foto, você achar mais legal. Deixar a sua cama com a sua cara. Legal. Então, em duas aulas a gente vai fazer a cabeceira e na outra aula a gente vai fazer aquela estante que está ali, bem bonita também. O André disse ali, estante para livros, mas pode usar também para outros fins. Exatamente. A única diferença que a gente vai fazer hoje para essa daí, por sinal, quem já tiver acessado o material de apoio, vai ver que o desenho dela lá é um pouquinho diferente. A única diferença é que ela é maior. Eu não vou fazer ela daquele tamanho, porque sozinho aquela outra é muito grande para fazer e fica muito pesado. Mas assim fica um pouco menos trabalhoso. E a gente não vai fazer a porta com abertura frontal. Tá na porta lá de novo? Vamos lá. Aí. Aqui, ó, a gente não vai fazer a porta com abertura assim. A gente vai fazer uma porta que abra assim. Mas o sistema de fixação é o mesmo. O importante é pôr as dobradiças. Boa. Mas antes da gente começar a aula, deixa eu dar um oizinho aqui para a Adriana e para o Fausto, que estão comigo de novo aqui no estúdio, acompanhando tudo. E aí, beleza? Tudo bem? Bem-vindos de novo. Obrigada mais uma vez. Preparados, né? Sim, e ansiosos. Boa. A gente começa a nossa aula de número 9. Nessa aula a gente vai começar a fazer a cabeceira da cama com ripado de madeira. Maravilha. Bom, começar a aula de hoje, Carla, agradecendo o pessoal que participou do chat ontem. Em especial Arthur, que participou bastante, ajudou um bocado, respondeu bastante pergunta de um monte de gente lá, foi bem prático. Muito obrigado, Arthur, valeu. Aí. E vamos em frente. Hoje nós temos um óculos de segurança, para ninguém ficar chateado comigo, mas eu vou usar só nas horas de corte, tá? Acho que você pode falar então aí sobre para começar antes de tudo. Os equipamentos de segurança. Vamos reforçar a questão dos equipamentos de segurança. Então, ideal, um protetor auricular, do tipo que você preferir, por causa do barulho alto. Um óculos de segurança, que pode ser um óculos de acrílico. Para marcenaria, eu não vejo problema que você use um óculos. Se você usa óculos já, ele já vai te dar uma proteção. Porque o que tem de fagulha não é nada que vai quebrar a sua lente. Mas também existem
lentes especiais de grau para óculos de segurança, com um tratamento a mais, tá? Então, se você usa óculos, você não vai botar óculos em cima de óculos. Você pode mandar fazer um óculos com um tratamento melhor para sua lente. E uma máscara, se você tiver problema com pó ou for ficar lixando durante muito tempo, é legal usar. Essa máscara aqui é um pouquinho mais elaborada, tem fita dupla de elástico, não é tão ruinzinha quanto aquelas... Tem umas branquinhas que são bem ruins, bem ruins de colocar, inclusive. Precisa colocar? Acho que precisa não, tudo explicar. bem. Acho que dá para entender, né? Bom, é só botar ela na frente, no nariz e na boca e prender com um elástico na cabeça. Facinho. Certo, pessoal? E vamos lá dar início aos nossos processos. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui em cima? Eu não vou mostrar dessa vez os desenhos no PPT, porque o desenho dessa peça, apesar de ele estar no material de apoio, eu acho muito mais ilustrativo que a gente mostre na raça como é que é, porque o desenho é super simples e ele é uma variação. Então, o que a gente vai fazer é uma estrutura para suportar uma série de ripas, por isso chama ripado, e fazer umas adaptações para acrescentar as placas no meio dessa estrutura ripada. Bom, eu escolhi o padrão de uma cama de solteiro. Mais ou menos vai variar, um colchão de solteiro tem 88 por 1,89, se eu não me engano. Vamos arredondar as medidas para 90 por 1,90, tá? Eu sei que hoje em dia a maior parte das pessoas nem usa mais essas camas essas camas antigas, a história dos colchões box, tá? O que é mais legal ainda, porque esses colchões eles nunca têm cabeceira. Então, a ideia de você fazer a cabeceira separada vem muito com a questão de você ter uma cama box. Bom, se você quiser para a sua cama king size, você vai aumentar o tamanho da peça. Vai dar mais trabalho, lógico, porque ela é maior, mas o processo é exatamente o mesmo. E aí você vai ter que achar ripas maiores, certo? Recomendo que façam com ripas contínuas. Bom, qual é a madeira que a gente está usando? Toda e qualquer possível que você tenha encontrado. Vocês podem ver que elas são diferentes, em espessuras diferentes, sujas de areia. Isso é areia. Ah, é? É areia mesmo, é sujeira. Por quê? Eu trouxe exatamente do jeito que eu peguei. E as pontas estão mais carcomidas. Vou botar junto com o resto aí. Por que que isso está assim? Porque isso é refúgio. Eu comprei isso na mesma madeireira que eu comprei o resto, só que isso aqui, segundo o próprio dono da madeireira, estava jogado na madeireira há uns 3 meses na chuva já. É uma madeira que está seca, há bastante tempo provavelmente. Não sei se ela foi usada para alguma outra coisa, ela não tem marca de prego, então provavelmente não. E é uma madeira barata e dá um efeito legal, porque o que eu quero é exatamente esse desnível. Se você quiser perfeição absoluta, existem 2 fatores. E aí a gente volta à questão lá do veio da madeira. Se você quer uma peça com um veio constante, você vai usar várias tábuas, que vão ser espessuras maiores, e aí a ideia de todo o trabalho que a gente vai ter aqui, ela não é necessária. Se você prefere vários veios diferentes, você pode até fazer a mesma madeira, ripar, igual a gente fez lá na primeira aula, que eu expliquei sobre como ripar a madeira, pá. Você vai ripar tudo, todas do mesmo tamanho, fazer a furação gabaritada com todas do mesmo tamanho e depois de pronto e colado, se necessário, se você julgar necessário, você pode vir lixar tudo. E aí você vai ter os topos das madeiras separados, mas todos tudo do mesmo tamanho, uma coisa mais ou menos caótica. Mas o meu objetivo é fazer uma coisa mais bruta mesmo e mais caótica, tá? Tanto que eu não vou cortar as madeiras do mesmo tamanho, propositalmente, para eu ter esse desnível, e não vou trabalhar com elas nem no mesmo sentido e nem com a furação nos mesmos lugares. Eu vou começar montando o gabarito e vocês vão entender o que eu quero dizer com a furação nos mesmos lugares. Certo? Então vamos escolher uma delas que esteja mais ou menos reta. Vamos limpar a areia da madeireira.
Pessoal, a única questão, assim, acho isso, trabalhar com madeiras que são recicladas, de certa forma, é bem legal. Só vamos tomar bastante cuidado com o fato de você não trazer insetos estranhos ou aracnídeos estranhos para dentro da sua casa, tá? Tem que ficar sempre de olho nisso, né? Onde você guarda a madeira. Muito. E não guarde... Certeza que a minha esposa vai me xingar agora. Não guarde a madeira encostada na parede da sua casa. Ela briga comigo todos os dias porque eu encosto. Porque vai ter mais bicho, vai tornar mais fácil que esses bichos entrem na sua casa e isso não é legal. Essa aqui não é uma reta o suficiente. Agora que eu vi que ela tem uma curva gigante, né? Vamos usar de gabarito uma que eu mesmo ripei, vai. Essa dá. Bom, vamos partir da medida 1 metro. Por quê? Eu vou sair 5 centímetros para cada lado, mais ou menos. Esses 5 centímetros para cada lado, contando a estrutura da cama, vai dar certinho a cama. Ah, mas eu acho mais bonito maior. Só fazer maior. Problema algum. Eu não tenho nenhum problema com isso. Como a gente estava falando antes, né, Fausto? Se você não quer que isso se torne um problema, isso não será um problema. Um problema é você não encontrar a sua trena. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ah, muito obrigado, pessoal. Vamos conferir a medida. 1 metro e 3 milímetros. Bom, como é que vai ser esse gabarito? Vou marcar o centro. 35 centímetros para a direita. Eu não sei se aqui é a direita ou a esquerda. E mais 2, 3, 35 para o outro lado. Por que 35? Vocês vão ver na hora que eu for montar, começar a furação, em que eu não vou marcar exatamente isso aqui para todas as peças. A relação entre os furos vai ser essa. E eu vou alterando o como esses furos vão sendo feitos para que eu tenha um pedaço para cada lado da madeira. Certo? E o padrão das ripas que eu estou usando são no mínimo 2 centímetros. Então eu vou marcar, além do meio, 35 para um lado e 35 para o outro, um risco de 1 centímetro. E é onde eu vou fazer a base da minha furação. E aí, todas as peças eu vou usar esse gabarito para marcar. Certo? Ok. Vamos pegar uma outra reta. E usar de régua. Pessoal, antes que alguém reclame comigo, eu vou explicar uma coisa. De todas as peças que a gente vai fazer, todas as que a gente já fez, mais essa e mais a próxima. Essa é a mais perigosa de ser feita, tá? Por quê? Por causa de como eu vou furar essa peça. Daria para eu furar na furadeira? Daria. Seria mais seguro? Não, seria pior ainda. Então, a gente vai fazer o que é possível. Lembrem-se que a ideia do curso é um curso de marcenaria artesanal, caseira. Então, eu não tenho uma furadeira de mesa em que eu possa ali travar a peça, mandar furar e deixar isso tudo gabaritado. E não é essa a ideia. Então, assim, não é a ideia do curso, inclusive. Então, vamos ter uma certa paciência com o apresentador do curso, com o professor do curso, porque é o que dá pra gente fazer, certo? A ideia é legal, vamos fazer desse jeito que vai ficar bom. Bom, fiz a marcação, fiz os meus 3 xizinhos, e o que eu vou usar de estrutura é uma barra de rosca sem fim.
Se eu não me engano, essa de 6 milímetros. Ela vai ser... Dá pra ver aí? Dá. Ela vai ser... essas barras, elas têm 1 metro, tá? Você consegue comprar isso facilmente, qualquer loja de ferragem você encontra. E a gente vai travar ela com as porquinhas para ela. Inclusive, vocês podem perceber aquilo que a gente falou ontem sobre rosca. E como que essas roscas são diferentes para madeira e para metal. Barra Certo? de rosca sem fim, é esse o nome? Uma barra de rosca E sem qual fim. é a ideia dessa barra? Porque parece um parafuso gigante. Então, essa barra ela é vendida normalmente, quando você precisa de parafusos que você não sabe exatamente o tamanho, é parafuso fora de padrão, você compra essas barras e corta ela no tamanho que você precisa. Qual que é a vantagem aqui? Eu posso parafusar o começo e o final. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer todas essas peças empilhadas umas nas outras, presas na mesma gabaritagem, e a gente vai parafusar isso no final. Parafusei, ela está certa. Agora eu posso colocar isso onde eu bem quiser, porque é um quadro fixo, que pode ser desmontado. Por que pode ser desmontado? E por que eu vou fazer sem cola? Não é porque eu tenho nada contra o fabricante de cola. Não gosto de usar cola para nada, mas enfim, não é assim. Porque você pode... Vamos supor que você faça isso, ainda mais esse tamanho de 1 metro. A Carla fez para o filho dela de 4 anos, eles resolveram fazer no final de semana. E aí o filho dela achou super legal, mas agora ele fez 15 anos e ele acha que já não é mais tão legal. Porque agora ele gosta de cores e antes ele achava a madeira ótima. A Carla pode simplesmente desmontar a peça, pegar as mesmas madeiras, lixar de novo, pintar e montar outra vez. E vai ficar jóia. Ótimo. Ou quero trocar uma peça, eu quero colocar agora uma chapa metálica no lugar. Tiro, desmonto, tiro, faço o aplique de novo, pum, encaixei outra vez. Então, eu acho que ter essa possibilidade é ótimo. Muito bacana. Certo? Legal. Bom, vamos lá. Fiz a marcação, essa questão do 1 centímetro para um lado, e esse lado vai ser sempre o mesmo lado em que eu vou colocar as peças. Para eu tentar, mesmo as peças sendo tortas, há muitas delas, fazer com que elas fiquem alinhadas de um lado, porque isso é o que vai encostar na parede. Então vai ficar mais fácil para essa fixação se o lado de trás for o lado alinhado, porque eu não faço questão que a parte da frente seja alinhada, certo? Então vamos para a nossa furadeira de coluna. Dá para fazer na furadeira normal? Dá. Não é a melhor coisa, mas dá. Vou usar a furadeira de coluna. E para isso, uma broca que é um pouco maior. Vamos pegar lá de cima para ver? Aí. Um pouquinho maior do que a nossa barra. Aí, um pouquinho maior é um pouquinho maior, tá? Não vamos colocar, assim, fazer... A barra tem 6, eu vou fazer um furo de 10 milímetros. É totalmente desnecessário. Vamos trabalhar num limite aceitável, para que as coisas não fiquem dançando aí no meio também, tá? Então vamos lá. Colocar nossa broca. E fazer nossa primeira furação. E aí começar a explicar quais são os problemas da furação. Que vão ser vários. Nossa furadeira está desligada. Eu estou me lembrando aqui, eu não sei se foi antes da gente entrar no ar, ou quando você começou o curso, que a gente falou sobre os pallets, né? Você falou aqui no comecinho da aula que está bem usado a cama com pallets, né? Isso, exatamente. Ficou super na moda trabalhar com pallet, né? Vamos ver se a gente consegue não derrubar isso até o final da aula. Ficou bem na moda trabalhar com pallet e com caixa de feira, né? Aham.
Há uns 3 anos atrás, isso começou no mundo da moda, umas 4, 5 marcas aqui no Brasil, reutilizando tudo. Com a questão da sustentabilidade também. Nessa onda, vale muito a pena. Então, assim, quem estiver assistindo, eu acho que com o que você aprendeu aqui, inclusive, você pode fazer sua própria caixa. Você não precisa necessariamente comprar. Se você for comprar, pelo amor de Deus, não vá pagar R$30 uma caixa de pinos, não vou usar a palavrão, ruim, mal feita. Assim, compra, você consegue por R$15, por R$10 uma caixa, usada por menos até. Vá no lugar certo para comprar. Ou faça a sua própria caixa, que é um negócio legal, fica bonito. Se tiver a ver com a estrutura que você quer para a sua casa, lógico, né? E cuidado, novamente, cuidado com Pregos, coisas assim. resto de prego, resto de comida que eventualmente possa ter na coisa, e com os bichinhos todos que podem ter. Tá? A gente não falou até agora em nenhum tipo de tratamento para cupim. É verdade. Tá? Mas existe, você pode passar um desculpinicida na madeira antes de trabalhar com ela, dar esse tratamento anterior. Não vou saber, ou mesmo que eu soubesse o nome de alguma marca, eu não poderia dizer, mas não me lembro agora alguma, mas sei que tem, você pode fazer. Isso é uma das questões muito interessantes, por exemplo, quando você vai trabalhar com material de demolição, em que você tem bastante peroba rosa é uma madeira que cupim não ataca, não sei porquê. Quer dizer, na verdade sei, porque ela é dura demais. Quanto mais dura a madeira, menos problema você vai ter com broca e cupim. Existe uma diferença técnica entre broca e cupim, é o tamanho e o estrago que ela faz. Eu não sei exatamente qual que é pior, eu sei que eles são diferentes. Agora, pinos é madeira que vai com fé para cupim, então cuidado para não trazer uma praga dessas para dentro da sua casa. E cupim só perde em ardilosidade para barata, porque também está em todos os continentes e come absolutamente tudo. Tudo. E cada cupim é de um tipo diferente, né? Então, tem cupim para madeira, tem cupim para concreto, tem cupim para... Enfim. O André, falando em concreto, o Adriano Alberto perguntou aqui se madeira de pallet de cimento é boa para trabalhar. Pallet de cimento para carregar cimento? Eu não sei, madeira de pallet de cimento. Pede para ele reformular a pergunta. Repete aí para a gente a sua mesmo. pergunta, Adriano, por favor. Bom, vou fazer o primeiro furo aqui. Então vamos lá, primeiro problema. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá legal esse ângulo, dá para ver? Tá, maravilha. Eu consigo encaixar facilmente a minha peça, né? Vou aqui no meu furo, no meu X. Gabarito montado. Dá para ver de cima? Uns furinhos. E é isso aqui. Encaixa aqui no meio. Sem rebarbas de preferência, né? André, eu vi que você colocou bem na pontinha, né? A 1 centímetro. A 1 centímetro. É. Não tem problema dessa madeira rachar com o tempo, com... Não. Mesmo Não, com- porque ela não vai ter esforço mecânico. Ela não vai ser tracionada. Ela vai ser só comprimida. E aí isso não vai ser um problema, não. Tá bom. Certo? Bom, fizemos aqui. Essas peças vão ser encaixadas nesse daqui futuramente. O calor está embaçando o óculos. E aí agora a gente vai começar a furar as nossas peças. Bom, vocês viram ali na furadeira que ela, quando eu entro com a peça nesse sentido, ela entra certinho, né? E quando eu entro nesse, o que acontece? Vamos voltar lá para a furadeira. Dá para ver claramente que eu não conseguiria pôr a minha madeira aí, né? Aqui eu consigo. E aí eu vou usar outro tipo de calço. Calço este, né, qualquer outra madeira que eu tenha. E aí vamos prestar atenção num detalhe importante, ó. O final do curso
vai dar cravado. Se eu pegar uma madeira muito mais alta do que essa, 1 centímetro mais alta, eu vou ter que tirar o calço de baixo. E aí vai ficar ruim para furar. A gente vai pegar madeiras maiores e vocês vão conseguir sacar isso. E o trampo que dá. É um problema? Não. Mas pode ser. Então, vamos tomar cuidado, porque é essa parte, nesse furo de perfil, que fica chato. Bom que essa tá na medida. Exatamente. Justa. Essa deu justinho. Vamos lá. Alinhei o meu gabarito com a madeira de baixo. E vou pegar o meu lápis com ponta longa, previamente furado, afiado para isso. E vou fazer 3 bolinhas. O Adriano reformulou a pergunta aqui, viu? Pallet para transportar cimento. Ele fala em desmontar e usar a madeira. Eu não vejo problema algum. Acho que bem legal, inclusive. Os pallets para cimento, por conta do cimento, eles são resistentes. Existe pallet... Existem algumas redes de mercado que fazem exposição com pallet. Então, se você... Por curiosidade, entra num site de fabricante de pallet. Porque a gente fala pallet e é uma coisa aleatória. Não é. Existem 1 milhão de tipos de pallets diferentes. De madeiras diferentes e de tamanhos diferentes. Se você for comprar um pallet de uma fábrica de pallet, na maior parte das vezes eles custam bem caro, inclusive. E as empresas não gostam de vender um pallet. Mas dá uma olhada no site... Porque vocês vão conseguir ver uma série de variações. Uma pergunta? Falando em cama, você aconselha a fazer a estrutura da cama com o pallet, usar um pallet sobre o outro e fazer? Que eu sei que tem muita gente fazendo dessa maneira. Você acha que dá? Eu passei 6 anos da minha vida dormindo em camas estilo japonês ou de pallet. São todas essas camas baixinhas no chão, é super lindo. Com 37 anos, nem morto, eu vou querer uma cama dessa de novo. O legal das camas box é que você acorda, gira os seus pés e já está na altura de levantar. Quanto mais velho você fica, mais chato é você ter que levantar do chão todas as vezes que você quer tomar água. Eu tô rindo que eu também tinha uma dessa. Realmente faz todo sentido, não dá mais. Não é? Idade é cruel. Mas dá. Dá tranquilo. Você coloca os pallets lá, coloca seu colchão em cima, deixa bem limpinho e tá ok. Só um cuidado importante. Tanto para a cama japonesa, quanto para a estrutura de cama japonesa, quanto a estrutura de cama em pallet, pallet piora um pouco. Você tem as ripas do pallet embaixo e o intervalo entre essas ripas é de uma dificuldade imensa para ser limpo. Né? Então, assim, a possibilidade, por exemplo, se você tem gatos na sua casa, a possibilidade daquilo virar um acúmulo gigantesco de pelos, porque o aspirador de pó não vai até o final, se for uma cama de casal, quase impossível ir até o final, então toma cuidado com isso. Porque se você tiver rinite alérgica, por exemplo, não vai ser muito agradável. Tá? Mas é fundamental, inclusive, para que você tenha um distanciamento do chão. Por isso que a gente tem distanciar o seu colchão do chão é importante. Bom, vamos lá? Vamos furá-la. Eu vou trocar de broca, porque aquela ali ficou muito justa. E aí a gente consegue enxergar com mais facilidades os nossos problemas. Cadê as nossas bolinhas? Bolinha do centro.
Gente, não precisa entrar em pânico, porque eu não vou serrar 50 peças dessa ao vivo, tá? Tem uma peça pronta já. Ufa. Porque senão ia ser um inferno. Bom. Minha base. Vai cair, vai cair, vai cair ou não? Não. Essa vai ser a estrutura que eu vou usar. Por que eu falei 50 peças? Porque se a barra tem 1 metro e cada ripa tem 2 centímetros, eu vou precisar de 50 peças neste sentido. Pergunta, e se a barra ficar não na lateral, mas sim em pé, com a face voltada? A gente vai fazer uma agora, assim, que é a mais chata Boa. de furar. Entendeu? Inclusive, que vai ser a mesma questão, né? Eu vou furar ele na transversal para a gente colocar ela em pé e ir dando essas diferenças, tá? E depois a gente vai mostrar como é que a gente faz os suportes para pôr as tábuas, que é o mesmo esquema também. Bom, então vamos lá. Vamos fazer uma delas em pé. Peça com 1 metro também. Só que eu não vou me preocupar em alinhar isso aqui. Muito pelo contrário, eu vou fazer ele propositalmente fora, tá? Porque eu acho que o efeito final é mais interessante. Vou pôr você para frente. Ficou. E aí? Subo a minha peça e vou fazer a marcação com o meu super lápis que está aqui embaixo. Eu acho que agora, inclusive, vai dar para entender claramente o porquê que a gente fez essa marcação a 1 centímetro. Para que quando a gente fosse usar essas peças, ficasse mais próximo do centro, das que tem exatamente 2, né? Lógico. E a gente também tem que lembrar uma outra coisa. Peças em 1 metro podem estar curvas. Se elas estiverem curvas, isso não vai ficar 1 centímetro certinho de todos os lados. Mas acho que todo mundo que está fazendo o curso já percebeu que ficar exatamente certinho não é um problema para mim. Se for um problema para você, por favor, faça 100% certinho, que nós não queremos trazer problemas para ninguém. Não é mesmo, dona Carla? Exatamente. Bom, ó, vamos lá. Essa é a parte que eu falei que é a pior parte, que é a mais chatinha, tá? Bom, vocês viram que eu subi a peça junto e acabei de empurrar ela na broca, né? É a melhor forma? Não. A melhor forma seria efetivamente uma furadeira horizontal, onde eu pudesse fixar a peça e furar de uma vez. Mas assim funciona. Então, eu vou fazer assim, porque assim funciona. Certo? Uhum. E vamos pôr o óculos novamente. A dona Carla esqueceu de me dar bronca porque eu estou sem óculos.
Vamos dar um close. Aí, furação de topo, deslocada do centro da peça, por conta da curvatura da peça, você pode ver que elas ficam diferentes e que isso não vai ser um problema para a gente, certo? Ok. Vou separar o nosso gabarito e agora, vamos colocar isso no chão. Ó, essa parte aqui, tá vendo aí? Pode ser de cima mesmo, acho que vai ficar mais fácil para mostrar. Aí. Essa parte aqui, que é a menor, que tem o lado menor da furação, é a parte de trás. Então eu tenho que tomar cuidado com isso na hora de colocar a peça, para ficar certinho, beleza? Então vamos lá. Prendi aqui. Vou mostrar para frente. E aí a gente começa a ganhar os degraus e os desníveis. Certo? Muito Beleza? legal, hein? Vamos fazer mais uma plana. Vou deixar isso aqui para baixo que vai ser mais fácil. O Dorival Pires mandou um recado legal aqui. Ele disse o seguinte: o que é bacana quando se trabalha com madeira reaproveitada é que você começa a ter um olhar diferente para uma caçamba, para uma demolição. Quanta madeira boa é jogada no lixo, que pena. Como é o nome dele? Osvaldo? Dorival. Dorival, você imagina que isso aqui podia ser facilmente, ainda mais pelo tamanho de exatamente 1 metro ou quase 1 metro, podia ser um estrado de cama velha. Você está transformando. Podia ser o ripado do telhado da casa da moça da esquina que foi demolido. Então, e normalmente joga-se tudo fora. Não precisa, você pode usar para fazer outra coisa. Vocês estão vendo que eu não estou dando acabamento nenhum. Verdade. Eu estou limpando mais ou menos a madeira, né? Na segunda aula a gente vai falar sobre o acabamento, porque eu vou fazer o acabamento direto na peça montada já, para permanecer com um pouco da rusticidade, tá? Se eu lixar tudo antes, aí fica sem graça, né? Bom, vamos escolher outra aqui. Essa daqui, que é bem maior. Alinho ela por trás, para eu conseguir ter a proporção da furação. Faço a marcação. Ah, nossa, mas isso demora assim mesmo? Demora. Por isso que a gente vai dar uma adiantada, uma pulada de etapas, senão 7 horas da noite a gente vai estar aqui ainda. E aí não vai dar. Vamos lá, furar de novo. Aê! Tô tentando, hein? Pessoal, vocês estão vendo pela serragem que cada uma delas é uma madeira diferente, né? É verdade. Dá pra pegar aqui?
A gente Dá pra ver? Dá pra ver o momento que você coloca. Aí, ó, Encaixa. de cima vai. Aí, Isso. beleza. Mais pra cá fica melhor? Perfeito. Bom, mesma coisa, né? Lado menor vai ser a parte de trás. Então, não esquecer desse detalhe. Essas hastes, elas são razoavelmente maleáveis, tá? E são bem resistentes. A medida delas, ela tem 1 metro e quanto que é o diâmetro? Essa aqui acho que é 6 milímetros. 6 milímetros. É. Daria até para usar mais fina, viu? Mas eu prefiro um pouco mais robusta. Menos risco dela arrebentar. E aí a gente vai montando a nossa estrutura. Certo? E vai criando forma, né? Muito legal. Exatamente. E com esses desníveis. Essa coisa toda molenga, a hora que travar os parafusos, ela não vai ficar desse jeito. Tá? Não se preocupem, vocês verão isso no final. A gente pode continuar na próxima aula, então. O que você vai fazer agora é continuar? Exatamente. Tá. Então a gente vai encerrar e aí na próxima aula você continua o processo. Maravilha. Tá bom? Pessoal, essa então foi a nossa 9ª aula. A gente começou a fazer então a cabeceira de cama com o ripado de madeira. E na próxima aula a gente continua, dá seguimento aí a essa peça. Educar, sucesso é aprender sempre. Até já!